No Rio Mais Agro em Foco de hoje eu tenho o prazer de bater um papo com Juliana Virgínio, que é médica veterinária, é professora universitária e porta-voz do agro da CNA. Muito prazer em conversar contigo. Obrigado por sua presença. Muito obrigada, Mário. O prazer é todo meu em estar aqui com vocês. Vamos começar, Juliana, falando um pouquinho da sua história. Você é médica veterinária, começou a sua carreira, você tem 10 anos de formada, começou a sua carreira trabalhando, conta pra gente um pouquinho, trabalhando em granjas e tudo. Isso aí, desde a graduação, quando eu comecei a graduação, né, tinha aquele interesse convivendo com pet, estando no Rio de Janeiro, pensei, bom, mercado do Rio de Janeiro, vou trabalhar com pet, moro na região serrana, mas ali já no meio da faculdade eu percebi que existia uma grande oportunidade. A minha cidade é São José do Vale do Rio Preto, é capital da avicultura do estado. Então, eu vi, meu Deus, tem uma grande oportunidade dentro do agro, vou trabalhar com a avicultura. Então, aí são mais de 10 anos integralmente dedicada à avicultura. E, além da avicultura, você atua muito fortemente na parte de educação. Né? Você trabalha com aquele público jovem, voltado para o agro. Como é que você vê hoje, né? Conta um pouquinho dessa tua relação com esse público mais jovem. Eu tenho a grata satisfação de trabalhar com o Senar. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E dentro do Senar, eu atuo tanto com a instrução, né, como instrutora dentro da avicultura, trabalho com empreendedorismo feminino e na CNA, que é a Confederação de Agricultura, a gente trabalha com os jovens. Então, aqui no Rio de Janeiro existem esses 3 braços que eu atuo com muita satisfação, graças a Deus é um presente. E o jovem, a gente precisa trabalhar ele porque a gente precisa de sucessores. Lá na minha região, então, ali região serrana, Teresópolis, Petrópolis, São José, Friburgo, a gente vê que tem muitas propriedades rurais, grandes produtoras que são muito importantes para o nosso estado. E quem que vai assumir? Quando os avós se forem, os pais se forem, a gente precisa de jovens que vejam o potencial que o campo tem. Então, eu atuo nessa linha de mostrar para o jovem o poder e a prosperidade no campo, né? O quanto que ele tem oportunidade tanto de emprego, viabilidade econômica dentro do campo. Ele pode fazer a vida dele ali. Antes da gente começar esse bate-papo, a gente falava justamente sobre isso, sobre a dificuldade, né, nessa linha sucessória, digamos assim, nessa sucessão, principalmente em propriedades familiares. Como que você vê essa migração do campo para a cidade e esse movimento que hoje acontece de volta para o campo? Mário, o que aconteceu foi que há algumas décadas atrás, a gente entende e é real que o serviço no campo ele é muito pesado, exige muito esforço físico, né? Então, o que os pais passavam ali, sua vida trabalhando ali embaixo do sol, então ele não quer ir ganhando pouco, né, com pouco, vendo pouco faturamento, eu não quero que meu filho continue trabalhando, passando essa dificuldade que eu passo, eu não quero que meu filho passe. Então, os pais trabalharam muito para mandar os filhos para a cidade, para estudarem, para fazerem sua carreira na cidade. Só que o que a gente está vendo hoje é o quê? A gente teve esse êxodo rural, todo mundo foi para a cidade, e hoje os centros urbanos não têm mais emprego para todo mundo. Então, hoje, a pessoa vai lá para trabalhar por um salário, disputar com vários profissionais que estão ali, e o campo agora está vazio, sem profissionais qualificados. Então, o que a gente tem visto é o jovem ver essa oportunidade de voltar para a propriedade que era do seu pai, que era do seu avô, e tocar aquele negócio. E estamos vendo também outros profissionais de outros segmentos que, principalmente pós-pandemia, a gente viu muito isso, buscando qualidade de vida, as pessoas adquirindo propriedades e indo cultivar agora no interior, porque vê a força que o agro tem e a demanda, porque a gente precisa comer. Não tem outro caminho, né? E o Brasil é o celeiro do mundo e o Rio de Janeiro está nesse cenário. Sem dúvida. Agora, em relação a vamos chamar de êxodo urbano, então, ou seja, as pessoas voltando para o campo, né, você trabalha com um público, você mesmo é muito jovem, né, e você trabalha com um público ainda mais jovem que você, né, e que vem fazendo essa transição ou que já não considera vir para os centros urbanos. Como é que você vê essa mudança de mentalidade nesse público jovem do agro? A gente tem feito esse trabalho mostrando oportunidade. O Rio Mais Agro é fundamental, porque ele mostra a cara do Rio de verdade.
Graças a Deus tenho a oportunidade de estar circulando por outros estados e quando chego eu falo, mas Rio de Janeiro tem agro? Eu falei, tem sim, e tem oportunidade. Só que muitas das vezes é desconhecido, muitas das vezes quem está aqui não sabe. Então, assim, mostrar esse potencial para o jovem é um trabalho nosso. Os pais também a gente busca isso, né? Que os pais comecem a trazer o filho para perto, mostrando o negócio real, porque às vezes o filho fica ali vendo o pai trabalhando, aquela correria, mas a gente precisa mostrar para ele que aquilo ali é satisfatório, que o saldo é positivo no final do mês. Então, para ser atraente para ele não querer e estudar para ir embora. Que o jovem estude sim, mas que ele estude e ajude na gestão da propriedade, que ajude ele a manter um negócio, porque cada vez a gente vê essa mão de obra muito escassa nas propriedades rurais. Perfeito. E outra coisa também, como é que você vê hoje, você como mulher, como é que você vê hoje a participação da mulher no agro? Ai, Mário, eu fico tão feliz quando eu chego numa propriedade e eu vejo mulheres, porque assim, o impacto é muito positivo. Tem muitas mulheres, filha, neta, que tá voltando, e aí o que a gente vê, às vezes o trabalho que é um pouco mais operacional, mais braçal, talvez a mulher não vai assumir aquele cargo ali, mas ela vai estar na gestão. Então, eu fico bem feliz porque eu sei que onde tem mulher, o caderninho vai estar com as anotações, sabe? Ela vai estar ali fazendo os controles que precisam ser feitos, os financeiros, os econômicos ali da propriedade. E as mulheres também estão assumindo um papel muito importante, que é a industrialização. A gente tem visto as agroindústrias também para a gente beneficiar o produto ali na propriedade para ter um valor agregado maior. Então, quando a gente chega, as mulheres estão assumindo esse papel de transformar aquela propriedade que às vezes mandava sua mercadoria toda para o Ceasa, por exemplo, ela já está beneficiando na propriedade. Então, muito positivo essa participação. É isso mesmo que você fala. Quando a gente fala de agro, né, a gente fala de um setor que tem 1/4 do PIB, 1/3 da mão de obra ocupada economicamente e metade das exportações, né? E nesse 1/4 do PIB, a gente pega só 1/4 desse 1/4 é da porteira para dentro, né? 3/4 é da porteira para fora. E você fala dessa questão de industrialização. Como é que você vê essa participação, até mesmo na tua área, né? Como veterinária? Como é que você vê o estado do Rio hoje e o Brasil como um todo nessa questão? O crescimento tem sido fenomenal. A gente está vendo assim, o quanto há o investimento, a tecnificação do campo. Estávamos conversando um pouco mais cedo, né, com o nosso colega agrônomo e ele falava, né, da dificuldade que é cultivar no Rio de Janeiro, no Brasil em geral, né? O nosso solo é um país tropical, a gente tem que lidar com a chuva, com o clima, a nossa região aqui do Rio de Janeiro, serrana, mas tem muito potencial e tem visto um enorme crescimento, investimento pesado em máquinas, até porque a gente tem essa dificuldade da mão de obra. Então, a gente precisa tecnificar o campo, a gente precisa da mão de obra qualificada e para trabalhar nas nossas terras, a gente precisa investir. E a gente está em vista um produtor muito corajoso. E, graças a Deus, o sucesso que o Brasil tem como celeiro do mundo é por conta disso. Os nossos produtores rurais são extremamente engajados, corajosos e que investem de verdade. O nosso amigo comum, né, José Luiz Tejon, que é curador dessa série, né, do Rio Mais Agro em Foco, ele fala muito bem de você, né, ele tem uma admiração muito grande por você, e ele fala muito assim, olha, ela é o símbolo do jovem do agro, da mulher do agro, né? Você representa essa nova mulher no agro, esse novo jovem no agro, e ele te mandou uma pergunta que é: como atrair esse jovem que não está no agro hoje, mas que tem todo o potencial em diversas profissões em atuar mais próximo do setor? Propósito. Eu falo, para onde eu passo, que onde há fome há guerra. Então, o agro promove a paz. Então, o jovem vê esse potencial. A gente precisa alimentar o mundo. E o Brasil se desponta, assim, com a maior tecnificação do mundo está no Brasil. Qualidade de produtos está no Brasil. E pessoas dedicadas também. Então, ele vê que a gente precisa de gente boa aqui no campo também. Então, assim, como um propósito de vida, alimentar com qualidade o mundo, alimentar o seu estado, a sua cidade, o Brasil.
a gente já está vendo daqui a pouco as carnes do Rio de Janeiro sendo exportadas. Então, assim, isso é um ganho enorme. É um estado que é tão pequeno, mas já com tanto potencial. E vai crescer mais, porque a gente tem essa obrigação. O mundo em guerra, em crise, crises econômicas, políticas, com tanta coisa que está acontecendo no mundo, e o Brasil continuando investindo. Bem, chegando ao final do nosso bate-papo aqui, eu quero falar sobre Rio Mais Agro. Né? A primeira edição do Rio Mais Agro foi aqui no Campo Olímpico de Golfe e a segunda edição vai acontecer, inclusive você está convidado, vai acontecer de 1º a 3 de outubro no Rio Centro, aqui na Cidade Maravilhosa. O que você espera do Rio Mais Agro? Eu espero ver tecnologia, opções para o produtor, ver como dá para produzir com sustentabilidade. Ver muito jovem aqui, ver muitas empresas de todo mundo olhando para o Brasil, olhando para o Rio de Janeiro, vendo como a gente produz com qualidade, quanto tem pessoal qualificado para estar atuando aí nas propriedades rurais e alimentando o mundo. E quero ver vocês aqui cada vez mais levando essa informação de qualidade, mostrando a cara do Brasil, mostrando a cara do Rio para todo mundo. É isso aí. Como eu falei, de 1º a 3 de outubro, no Rio Centro, aqui na Cidade Maravilhosa, acontece o Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável e você é nosso convidado. Venha fazer parte da história. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo.